Olá, caros leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Aratuza e este canal é um espaço para conversas literárias e vocês são todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre Graciliano Ramos. Nosso projeto é cobrir toda a obra de Graciliano Ramos. Então, vai organizando aí o seu material, suas anotações, enquanto roda essa vinheta linda, charmosa. Você já vai likeando, fazendo a sua inscrição se ainda não é inscrito e clica no sininho das notificações para que a gente não se perca um do outro. E se você conhece alguém que gosta muito de Graciliano Ramos, compartilhe esse vídeo. Te espero. Então, de volta, caros leitores, este canal tem como projeto cobrir toda a obra de Graciliano Ramos, Machado de Assis, entre outros escritores espetaculares da nossa literatura brasileira. Então, eu quero fazer esse acordo com você para contemplarmos toda a obra de Graciliano Ramos, de vídeo em vídeo. A gente vai abranger as suas principais obras, aquelas de grande relevância na história da literatura. Eu lembro que eu apresentei para vocês o vídeo Caetés, mas lá eu não mostrei o meu exemplar. Eu li no site Lê Livros porque a ortografia lá é atualizada, já está de acordo com as novas normas vigentes, novo acordo ortográfico. Mas aqui a minha edição é antiguinha, está aqui o meu exemplar. Também já apresentei aqui no canal São Bernardo, espetacular também esse livro. Já conversamos sobre Pequena História da República. E nesse vídeo eu também não estou com o meu exemplar velhinho. Estou lá no Lê Livros. Vidas Secas. Estou devendo Vidas Secas, então, clássico da literatura. A verdade é que possivelmente você já leu Vidas Secas. Eu também. Mas precisamos conversar um pouco a respeito dessa obra tão fantástica. Angústia também já fez parte das minhas leituras. É um romance muito denso que precisamos falar a respeito, ok? Memórias de um Cárcere, também tem Insônia, e assim nós vamos tentar contemplar as principais obras de Graciliano Ramos, São Bernardo, Caetés, Vidas Secas, Memórias de um Cárcere, Angústia, digamos aí, essas 5 são as mais consideradas como marco, como ícone na literatura. Então, vamos colocar para frente o nosso projeto e eu conto com você, viu, caro leitor, para conversarmos sobre essas outras histórias de Graciliano Ramos que tanto nos acrescenta, não é verdade? E aqui eu vou conversar com vocês sobre A Terra dos Meninos Pelados, que era um livro à parte, foi colocado aqui, foi agrupado aqui, e também Alexandre e Outros Heróis. Pequena História da República já tem 2 vídeos sobre essa obra, parte 1, parte 2. Mas é tão rica que eu vou ter que ler aqui rapidinho. Olha só, sobre Canudos. Pequena História da República. Olha só o que Graciliano escreveu a respeito de Canudos. Antônio Conselheiro, um pobre diabo, tensionava com ladainhas e benditos salvar a humanidade. A humanidade está sempre em perigo, na opinião de indivíduos assim. Nascido no interior do Ceará em 1835, numa família de malucos, esse infeliz foi caixeiro, negociante, escrivão. Achou então que tudo ia errado e tratou de endireitar o mundo, o que outros menos idiotas que ele tentaram inutilmente. É isso que está escrito, viu, minha gente? A observação de Graciliano Ramos, que Graciliano nasceu ali no período da República Velha e cresceu na República Velha, viu a República Velha caindo e a Revolução de 30 sendo consolidada, e ele passou por esses 2 períodos na sua infância, juventude, vida adulta, ele vivenciou esses 2 grandes períodos da história do Brasil.
Então ele escrevia com muita propriedade acerca desses dois períodos da história, porque ele vivenciou, ele viu, ele leu a respeito, ele estava lá, República Velha, Revolução de 30, tendo aí Graciliano Ramos como testemunha. Então, outro trecho importante que eu quero ler para vocês, olha só, Revolução de 30. Ele fala de graves sintomas de tolice coletiva, fervilhavam nos espíritos, realmente faltava um programa. Como seria possível fazer uma revolução sem programa? Derrubar para quê? Conversa fiada, tempo gasto à toa, perdas de vida e fazenda, e no fim conquistado o poder, ficarem todos olhando uns para os outros indecisos. Os homens de 1930 não tinham um programa e justificaram-se. Como teriam podido arranjar isso? Importar? O que deviam importar? Vivíamos num país onde os lugares diferenciavam muito uns dos outros. O Nordeste era superpovoado, o Amazonas era quase deserto. Tínhamos criaturas civilizadíssimas em Copacabana e selvagens de beiço furado no Mato Grosso. Quem sabia disso lá fora? Assim, os revolucionários deram explicação razoável ao público. Tensionavam firmar-se na realidade brasileira, e como esta realidade tudo podia comportar, houve aqui um saco de gatos. Inimigos ferozes se juntaram, ideias contraditórias tentaram harmonizar-se, tudo se separou naturalmente. A realidade é uma observação, uma fala de Graciliano Ramos acerca do período de 1930. Mas aqui, a Terra dos Meninos Pelados é o nosso foco, e também Alexandre e outros heróis. A Terra dos Meninos Pelados foi um livro que Graciliano escreveu para o público infantil. Havia um menino diferente dos outros. Tinha o olho direito preto e o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam. Ô pelado! Tanto gritavam que ele se acostumou. Achou o apelido certo. Deu para si assinar a carvão nas paredes. Dr. Raimundo Pelado. Então era uma criança, era um menino pelado, um olho azul, o outro preto. Então ele era muito... Ele sofria bullying. Ele sofria bullying por essa sua aparência tão ímpar. E, como toda criança, acionava o seu mundo imaginativo, o seu mundo imaginário, e ele começou a desenhar ali um mundo para ele, um lugar onde ele fantasiava, um mundo que ele pudesse conviver tranquilamente. E aí ele foi subindo ali o monte, foi correndo ali pelo quintal da casa, subindo o monte, e ele se deparou com esse mundo, uma terra cheia de meninos, de cores de pele diferentes, estaturas diferentes, porém com a característica comum, que era a cabeça pelada e os olhos, um azul e outro preto. E ele sentiu-se aceito, sentiu-se parte desse grupo. E aí tem toda uma aventura que se passa nesse mundo, os meninos fazem amizade ali com ele, já se agrupa naquele bando, fica junto com essa turminha, e ele vai vivendo aquele dia, é uma terra muito estranha, muito sinistra, as coisas são assim fantásticas, ele passa um dia lá, certamente isso era fruto da sua imaginação, ele através daqueles pensamentos, estava satisfazendo o seu desejo de fazer parte realmente de um grupo, ser aceito por crianças da sua idade. Te convido então a passear por essas páginas, é uma história realmente singular. Uma criança com a aparência dessa nem é talvez tão convidativa para a percepção infantil, tão diferente daquilo que nós estamos acostumados. E outro livro também aqui junto é Alexandre e Outros Heróis. Alexandre era um vaqueiro e ele vivia com a sua esposa, a Cesária, e ele contava histórias assim muito absurdas. Nós temos aqui a apresentação de Alexandre e Cesária. Aqui nós somos introduzidos aos personagens. Alexandre sempre unido ali a Cesária, sua esposa, ela sempre lhe dando cobertura, confirmando suas histórias, ajeitando ali algum detalhe. A primeira aventura de Alexandre, o olho torto de Alexandre, história de um bode, um papagaio falador,
O Estribo de Prata, o Marquesão de Jaqueira, a Safra dos Tatus, História de uma Bota, um Missionário, uma Canoa Furada, a Espingarda de Alexandre, um monte de história maluca, folclórica, folclore alagoano e bem cômico o teor de todas elas. O Estribo de Prata. Que história é essa? É uma cobra, está ali à noite com um bando ali de vaqueiros também, numa missão, e uma cobra pica o seu estribo, o estribo de prata, né? Aquele lugarzinho onde você apoia o pé para montar o cavalo e cavalgar. E a cobra pica ali, o estribo de prata. E o estribo começa a inchar por causa do veneno. Então, toda vida que o estribo inchava, principalmente em lua cheia, inchava, ele tirava 5 quilos de prata. Toda vida inchava mais, ele ia retirando prata do estribo. E aí o cego Firmino pergunta: o senhor ainda tira prata desse estribo? O senhor ainda tem esse estribo? O cego Firmino era aquele que via mais do que os outros. Né? Sempre perguntava, sempre duvidava daqueles absurdos. As histórias são muita mentira, assim, são folclóricas. E o cego Firmino perguntava: o senhor ainda tem esse estribo? Não, não tenho não, ele parou de inchar, o veneno não tinha mais valia, parou de inchar, virou um estribo comum. Deve ter se perdido aí, né? Tem a história de uma bota, também nessas caçadas, nessas missões aí, mata adentro, ele estava muito escuro, ele queria continuar a viagem, ele calçou uma bota e a outra bota ele foi calçando e percebeu que a bota chegou ali no joelho e passou para a coxa e foi subindo. Na verdade, o que ele estava calçando era uma cobra. E aí foi matar essa cobra e a cobra, né, se enroscou e tem um desfecho tão maluco quanto o começo. A história também de como ele feriu o olho, a história de um bode. O bode nasceu lá na casa dele, na fazenda, e o bode era do tamanho de um cavalo. Então ele ia para as competições, junto com ali nas vaquejadas, ele ia para aquelas competições montado no bode, não era no cavalo. E o bode foi quem ganhou a competição, foi atrás, perseguiu o novilho, até ele pegar, sangrou o novilho, trouxe ali para provar que ele tinha matado a vaquinha. Ele veio, ele sentiu um peso atrás e era uma onça atrás, em cima do bode. Ele cortou o pescoço da onça. E é uma coisa assim muito heróica, ele e este bode juntos. Então, história da canoa, para atravessar o São Francisco, o Rio São Francisco, a canoa furou. Então a água foi entrando, a canoa, né, foi naufragando, todo mundo ali muito nervoso. Ele pegou e fez um outro furo na canoa, todo mundo pensando que ele estava maluco, mas na verdade o que ele queria era o plano: entra água por um buraco e sai pelo outro. E a canoa ficou enxutinha e conseguiram atravessar. E essas são as histórias de Alexandre, que foram colocadas nesse livro aqui, Alexandre e Outros Heróis. Então, folclore alagoano, contado aqui de uma forma bem humorada, cômica, e virou uma minissérie. Há uma minissérie com essas histórias alexandrinas. Há uma minissérie e eu não cheguei a assistir, só vi assim rapidamente que foi produzida essa minissérie com cada uma dessas histórias que Alexandre vai contando. Então, caros leitores, eu vou ficando por aqui com essa proposta para você de cobrirmos, contemplarmos toda a obra de Graciliano Ramos, pelo menos as mais relevantes, as principais, que você não pode deixar de ler, não pode percorrer a sua jornada literária sem fazer estas leituras. Então, caros leitores, nós vimos aqui A Terra dos Meninos Pelados,
Alexandre e Outros Heróis. A Pequena História da República é um vídeo constituído de duas partes, parte 1 e parte 2. Temos também Caetés, já tem um vídeo com Caetés. São Bernardo. Mas falta ainda, né, gente? Falta ainda. E vamos tentar fazer isso com outros escritores também, claro. Escritores que têm uma relevância tão grande para a nossa história de leitor, para a nossa literatura brasileira, para a literatura universal. E eu te convido a continuar conosco, acompanhando o canal, porque você sabe que aqui cada obra, cada poesia, cada poema é uma história. Tchau, tchau.